18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix FM. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você ouvinte aí em 100,7. Nossa equipe é formada por profissionais de larga experiência e comprometidos aí com a ética e com a verdade, só fera. Agora 6 em ponto, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares, a partir de agora com você aqui na Mix FM até às 7. Karime, hoje é segunda-feira, mas eu sei que pra você tanto faz, né, Karime? Segunda-feira, sexta-feira, terça-feira. Vamos organizar. Pra mim já é mais complicado a segunda, mas... Não, eu adoro segunda-feira, mas eu amo sexta-feira, né, gente? Claro. Mas eu adoro segunda-feira porque eu vivo adiando um monte de coisa que eu preciso fazer, um monte de compromisso. Então, segunda-feira é assim, um começo de tudo. Tipo ano novo mesmo, gente. Pronto, segunda-feira. Agora, tudo que eu não consegui... Boa semana. O que eu não consegui resolver na semana passada... Começa hoje, eu vou, programo tudo e metade das coisas eu não consigo e tem outra segunda-feira pra eu conseguir. Muito boa noite pra você, obrigada pela sua companhia, você sintonizado em 100,7. Boa noite a todos. O nosso programa traz notícias reais, ouvindo todos os envolvidos sem sensacionalismo e com um único objetivo: deixar você bem informado com o que é realmente importante, com o que é relevante para o cidadão. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares gosta da segunda, né? Adoro segunda-feira. Eu tá escuto, com a cara aqui. Eu escuto aquele áudio daquele doidão, não tem o doidão Qual? lá da internet? Hoje é segunda! Tipo eu, né? Eu escuto aquilo pra poder me animar, que senão tá ruim, cara. Segunda. Mas vamos lá, né? Tamo Bora. junto aí até as 7 da noite com informações relevantes e algumas bem exclusivas pra você. Notícias com credibilidade, você confere aqui no 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix Manaus. Bom, participa da bancada do 18 horas, pra ele tanto faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Ele tá sempre em alto astral, sempre no clima, grande PC, o nosso querido chefe de conteúdo, diretor e tudo mais. Chefe de conteúdo, eu gostei disso, hein? Chefe de conteúdo. Ele é o cara do conteúdo. Jornalismo, é dono de Boa noite aos ouvintes da Mix. E hoje o programa tá bem quente, hein? Bacana. Fique ligado. Verdade, Hoje verdade, tem coisas bacanas. Hoje não tem giro do Lu, mas tem M, Luciano, por aqui. Tem M, Luciano, tem giro do Lu, droga. Tem giro do Lu. Olha aí. Mas vai ser agora, logo de cara? Já vou começar logo de cara. Então manda. Então, presta atenção, a Adriana Anselmo tem um novo amor. Olha aí, cara. Essa eu não podia ficar sem saber. Isso mesmo, a ex-primeira-dama do Rio, a Adriana Anselmo, colocou a fila pra andar. Ela tá certa, meu filho. Sou vai fazer eu o que quê, tô né? na área. Pelo menos alguém botou a fila pra andar. Ela disse que o seu coração passou a bater por outra pessoa, um nome de brilho no meio jurídico. O Gov deve Claro, ela não ia pegar um liso, Não, né? gente, O pobre, pelo amor de Deus. O Gov deve estar com a cabeça, hein? Lembrando que o Cabral, né, que é o que está... Cabral. Lá do Rio de Janeiro, A culpa é do claro. Cabral. Ele foi condenado agora pela 10ª vez e acumula 216 anos de prisão. E ela não vai esperar esses 200 Ou Não seja, dá. né? Não dá. Ou seja... Olha só, e o relacionamento deles foi marcado por muitas confusões, sempre foi muito intenso, e políticos e pessoas próximas ali deles sempre falaram que a ex-primeira-dama como uma pessoa muito ciumenta e com muitas crises de ciúme, depressão. Posso arriscar o nome? Será se eles se amavam, Emê Luciano? O que você acha? MB. Então, eu acho que ela amava... Posso falar? Ser sincero? Ela amava, era o clim, cara. Bota o barulho de dinheiro aí. Clim. Mas eu acho que... Sérgio, Era amor, estamos né? falando Vou arriscar o nome. do ex-governador do estado do Rio, né, o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Vou arriscar o nome. Arrisca. Marcelo Bretas. Eita, polêmica, Brasil! Marcelo Bretas vocês é são o muito juiz que fofoqueiros, colocou o Cabral na cadeia. Mas é por isso mesmo que ele Vocês tá são muito colocando... fofoqueiros. Ainda mais o cara vai ficar preso aí mais de 120 anos. Ela precisa de alguém pra dar aquela Não é? calibrificada, né? Isso aí. Bora Muito lá, obrigada. pessoal. Agora... Lembrando que a sua participação pelo aplicativo Humano é muito importante Bacana. pra gente. Isso mesmo. E mandar um alô pro pessoal do Uber também, os taxistas estão sempre boa. sintonizando aí a gente. Ok. Olha só, galera, 99. tô com 2 pares de ingressos aqui. Tem Vou mais? ficar de olho, ver o que a galera tá comentando. No final eu volto pra presentear vocês. E tem outra notícia, mas só no Beleza. final do programa. Então agora são 6 horas e 4 minutinhos. Começa agora o seu programa 18 horas desta segunda-feira. Hoje é 5 de agosto de 2019. Estamos juntos. 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E ainda hoje você vai saber que cirurgiões mantêm paralisação parcial em hospitais e SPAs. Que 29 motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Um é preso em flagrante. E vai conferir o calendário de saque do FGTS que começa agora em setembro. Mix. Bom, enquanto a população enfrenta o caos na saúde pública com greve, filas intermináveis para consultas, marcação de exame e mesmo cirurgias, os parlamentares não têm esse problema. A Câmara dos Deputados oferece gratuitamente aos seus 513 parlamentares um total de 70 médicos de 17 especialidades diferentes, como psiquiatria e clínica geral. Mas não é só isso não, hein? A Câmara ainda reembolsa as despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas fora dessa estrutura. Um levantamento publicado nesta segunda-feira pelo jornal Estado de São Paulo mostra que a assistência médica e odontológica de deputados já custou nada menos que 93 milhões de reais aos contribuintes, ou seja, eu e você. Só no primeiro semestre deste ano, o equivalente a quase o total da quantia gasta no ano passado, que foi de 100 milhões de reais. O reembolso é oferecido para procedimentos não cobertos pelo plano de saúde oferecido pela casa. E caso ultrapasse o total de 50 mil reais, precisa ser aprovado pela mesa diretora da Câmara. O tratamento a que foi submetido o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, que sofreu um AVC, custou de reembolso 3 milhões e 200 mil reais. Esse valor corresponde a 40% dos 8 milhões de reais que a Câmara gastou com 203 parlamentares, isso tudo no ano passado. O destaque também foi o deputado pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo. Ele teve reembolso de 157 mil reais de um tratamento odontológico. Essa dinheirama toda foi para deixar o parlamentar com um sorriso mais bonito, às custas do meu dinheiro, do seu dinheiro, ou seja, do pobre dos contribuintes. Bom, e agora, voltando para a nossa triste realidade, os médicos cirurgiões do estado do Amazonas decidiram manter por tempo determinado a suspensão dos serviços em hospitais de Manaus. A suspensão começou na noite do último sábado, dia 3. E os cirurgiões reivindicam o pagamento dos serviços em atraso. Na manhã de hoje, cirurgias eletivas foram canceladas no Hospital Adriano Jorge. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Há 3 anos tentando fazer a cirurgia para a retirada de uma hérnia, a autônoma Madalena Simone vai precisar aguardar mais um pouco pelo procedimento, que foi cancelado na manhã desta segunda-feira. Eu me preparei, né? Larguei tudo para vir para essa cirurgia, né? E quando a gente chega aqui, acontece isso, né? Não tem nem previsão que os médicos vão retornar. E aí é uma calamidade, né? A dona de casa, Valdirene da Silva, espera pela cirurgia de retirada da vesícula para retomar a rotina de trabalho. Estou há mais de 2 anos aguardando essa cirurgia. Não posso trabalhar devido a eu esperando, aí eu sinto dores. E hoje que eu tinha uma esperança de que eu ia me operar, né? Cheguei aqui e disseram que os médicos estão em greve. Aí a gente fica nessa situação, aguardando e aí não tem nenhuma previsão quando vai voltar. Depois de enfrentar uma longa viagem de barco até Manaus, a técnica de enfermagem Vanessa de Castro, que veio do município de Uricurituba, vai precisar voltar para casa e aguardar por uma nova data pela cirurgia de vesícula. Eu fico triste, né? Porque fui preparada para uma coisa e vou voltar para o interior e esperar a nova chamada. Júlia Gomes para o 18 horas. Volto com vocês nos estúdios. Bom, independente de qualquer coisa, vale ressaltar, né, que as despesas gastas em cirurgias plásticas para ajeitar o sorriso de alguém, quem quer que seja. Meu irmão, tem gente morrendo nos hospitais, precisando de um mínimo de tratamento. E isso virou realmente uma brincadeira com o povo brasileiro. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar tudo, né, e repaginar as ideias do que pode ser um candidato, né, quais são os valores que essa pessoa realmente tem. Cid, e o que é pior, isso não é um caso isolado, né? Não, são vários, isso acontece o tempo inteiro, a toda hora, a todo momento. E gastar 157 mil reais. Não é só aqui, não é agora, não. Brincadeira. Para, gente, enquanto essa pessoa não recebe por mês, ele não pode pagar um dentista? Não. Eu posso, você pode. Para. 35 mil reais a mais. Para. Bom, e hoje viralizou outro vídeo de um cirurgião cobrando responsabilidade do governador. Vamos conferir.
No centro cirúrgico do João Lúcio, após 2 dias de paralisação, mantendo o nosso compromisso ético de salvar vidas. Porque se dependesse do compromisso moral do governador em pagar os nossos salários, as pessoas iriam morrer. Governador, pare de colocar a culpa da sua irresponsabilidade nas administrações passadas. O senhor sabia de todas as dificuldades que o Estado apresentava, principalmente o senhor que vivia nos programas de televisão levando as demandas da saúde para a comunidade amazonense. Ou o senhor pensava que governar é fácil, igual a dançar com o anão em programa de televisão? O presidente do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, ICEA, José Francisco, desafiou o governador Wilson Lima sobre a situação dos SPAs. Vamos conferir. A suspensão temporária de contratos continua, permanece do jeito que estavam anteriormente, cabendo novamente frisar, não existe suspensão em pronto-socorros, nem suspensão em pronto-socorros infantis, maternidades e SECOM, ao contrário do que o governo tentou passar para a população. Agora eu quero aqui registrar um negócio que, no meu entendimento, que o governo está fazendo, que é uma maneira de cada vez mais desprestigiar e desacreditar o médico, principalmente os cirurgiões. O governo está passando, através de informação para os diretores de unidade dos SP, que façam o número de atendimentos que são registrados procurando cirurgião. É preciso que o governo entenda que a população não é burra. A população sabe que não tem cirurgião no SPA porque nós estamos anunciando. O governo do Estado, ao invés de estar dizendo para que tente justificar mais tarde a não necessidade no cirurgião lá no SPA, ele tem que procurar o número que aumentou nas UPAs e principalmente dentro dos pronto-socorros que nós estamos atendendo. Ainda quero dizer mais. Se o senhor governador, eu estou falando direto para o senhor, se o senhor quiser pagar para ver, tirar o cirurgião do SPA, eu lhe garanto, e aqui quem está falando é um cirurgião com 40 anos de formado, que eu lhe garanto que o senhor vai ter que amargar mortes com pacientes passeando dentro de ambulâncias, dentro de carros, até chegar a unidades de urgência, que às vezes por gravidade das lesões não vão ter tempo de chegar vivos a esses hospitais. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e antes da gente ir para o assunto da entrevista do dia, acaba de chegar a informação de que o juiz Leonei Figliolo Arraquian determinou que o governo do estado pague os cirurgiões em no máximo 10 dias, sob a pena de bloquear as contas do governo do estado do Amazonas. Mais informações no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Agora 6 horas e 13 minutos, já estamos em agosto e as universidades continuam com os recursos bloqueados. Para falar sobre esse assunto está em nossos estúdios o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga. Seja bem-vindo ao vivo dessa vez, a cores, né, pessoalmente, ao programa 18 horas. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade a mais de esclarecermos a comunidade amazonense. Tá ótimo. Da última vez que a gente conversou aqui ao vivo, o senhor falou que a universidade ia fazer uma planilha detalhada para explicar o uso dos recursos federais e assim poder desbloquear essa verba. O que aconteceu nesse meio tempo? Nós fizemos esse anúncio por volta de 30 de abril, sim, quando tomamos o conhecimento oficial. Eu me dirigi a Brasília, estive no MEC e tomamos o conhecimento oficial do bloqueio de 38 milhões. A partir daquele momento, então, nós preparamos um relatório minucioso e detalhado. Quando, no mês de junho, final do mês de junho, eu fui recebido em audiência pelo senhor ministro da Educação, ministro Entraub, e onde lá, por 1 hora de diálogo, nós tivemos a oportunidade, eu e a minha equipe, o pró-reitor de administração, a pró-reitora de planejamento, os nossos assessores, tivemos a oportunidade de detalhar ao ministro da Educação todas as ações que nós fazemos no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação, do empreendedorismo. É claro que, em razão de outras contingências, né, nós saímos da reunião com o seguinte propósito:
de continuarmos a realizar todas as nossas atividades previstas. Naquele momento nós estávamos já finalizando o primeiro semestre e vamos começar o segundo semestre agora, dia 12 de agosto, oficialmente. Então, nós vamos continuar todas as atividades previstas, aprovadas em nossos colegiados a partir do segundo semestre e, é claro, que dialogando com o MEC para que não haja interrupção nesse fluxo de financiamento. Então, é isso. Reitor, o recurso... Pois não. Perdão. Como é que funciona agora a UFAM trabalhando com todas essas previsões e sem esse recurso? Sim. Isso foi objeto também do nosso diálogo conjunto com o ministro. Nós colocamos a ele de forma muito clara, muito transparente, que a ausência desse recurso geraria obstáculos para nós no segundo semestre. Certo. Isso falamos com muita transparência, né? Ele entendeu, até porque ele tem recebido todos os reitores também. Cada um tem feito seu agendamento e procurado esse diálogo, que é absolutamente normal, né? Hoje nós tivemos a notícia de que semana passada foi liberado um percentual de financeiro e hoje foi liberado mais outro percentual de financeiro. Então, essas duas liberações, elas aliviam a pressão sobre o nosso caixa, né? Não é exatamente 2,38, mas é o fluxo financeiro da universidade. Então, alivia o nosso caixa e faz com que todas as nossas previsões para o mês de agosto, os compromissos que temos a honrar no mês de agosto, seja ele pagamento serviço de limpeza, serviço de segurança, né? Enfim, eles sejam honrados. Então esse foi um bloqueio parcial, que era a informação que nós tínhamos a última vez que nós conversamos, desde que as universidades federais expliquem como o senhor fez, por planilha, demonstrem, né? Dê uma satisfação para onde está indo, quais são os projetos e a partir daí vai se desbloqueando. Então é esse dever de casa que a gente está fazendo. Então, para ficar bem claro, essa é a nossa expectativa. Nesse momento, não houve o desbloqueio de nenhum real dos 38 milhões, mas nenhuma atividade nossa sofreu interrupção. Deixar bem claro. Mas isso vocês conseguem segurar até quando? Pois é. A gente acredita, existe um movimento que é interessante se colocar. A partir de setembro, os estudos mostram que a arrecadação federal no país, ela melhora. Há um movimento de arrecadação. Isso vamos isolar dessa explicação a questão conjuntural. Certo. Tá? Então a gente acredita que em setembro, havendo uma melhora na arrecadação federal como um todo, isso evidentemente vai se refletir já nesse desbloqueio a partir de setembro. É a minha expectativa e dos demais colegas. Se não acontecer isso? Se não acontecer isso, nós também temos plano B. Tá? Qual é o nosso plano B? Nós estamos trabalhando, a Administração Superior da Universidade Federal do Amazonas, intensamente na busca de captação de recursos, independente, que nós chamamos de extra-orçamentário. Só para lhe dar um exemplo bem concreto, a nossa fundação de apoio, a Rio Solimões, conhecida como Unisol, ela obteve recentemente o aval do nosso Conselho Universitário, nós tivemos as contas aprovadas, enviamos o processo para o MEC, porque é assim que determina o rito. Então, nós tornando a Unisol apta novamente, nós vamos buscar recursos e temos muitas empresas que nos procuram por conta da lei de informática e de outros projetos estratégicos, até porque a universidade, ela tem no seu corpo docente, técnico, um quadro muito qualificado. Então, nós temos a possibilidade real e concreta, sim, de captarmos recursos. Reitor, a UEA recebeu 3 bilhões de reais desse fundo da informática do Distrito Industrial. A UFAM recebeu algum centavo desse fundo? Esse valor ao qual você se refere é um valor diluído em 15 anos. Nós, na universidade, nós temos também recebido valores a partir de projetos. É diferente a UEA, porque a UEA, até onde eu sei, é um repasse obrigatório por força da legislação. No nosso caso específico, nós colocamos projetos que as empresas aportam recurso e aí sim a gente faz com que esse movimento, aprovado nos colegiados da universidade, faz com que esse movimento ele aconteça. O governo federal recentemente fez um outro contingenciamento. Isso atingiu a UFAM, não? Pois nós fizemos, eu posso trazer informação de há 1 hora atrás. Eu fiz também esse levantamento e não houve, até o presente momento, nenhum real desses 380 milhões
foi direcionado às universidades. Eu não tenho nenhuma informação disso, e no nosso caso específico, nenhum real. Perfeito. Ok, reitor, na semana passada o Conselho Universitário rejeitou aí o Futura-se, né, que é um programa do Ministério da Educação que prevê outras alternativas de financiamento para o ensino superior. Qual é a sua opinião sobre esse projeto aí, o Futura-se? Nós fizemos o seguinte: o Conselho Universitário é a instância máxima de deliberação da universidade. Então, eu pautei o projeto para a deliberação do Conselho. O Conselho, após uma longa discussão, se manifestou, e o meu dever, enquanto reitor, enquanto dirigente, é, claro, acompanhar a posição do Conselho. Então, essa é a posição da universidade. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que é em relação ao segundo semestre. Quais são as suas perspectivas para o segundo semestre? Eu acredito que no segundo semestre, por força de projetos que estamos em tratativas em fase bem adiantada, nós teremos um volume de recursos que vai nos permitir honrar os nossos compromissos e, é claro, fecharmos o ano dentro dos nossos limites e possibilidades. É claro que, havendo desbloqueio ou total ou parcial dos 38 milhões, isso é claro que vai nos ajudar, com certeza, mas é como eu lhe digo, nós estamos trabalhando com dois cenários. Um é um cenário de uma certa manutenção desse valor. O outro cenário é nós estarmos buscando formas alternativas de honrar os nossos compromissos. O que é que eu chamo compromisso? Por exemplo, nós temos o projeto de iniciação científica, as bolsas de iniciação científica. Então, a partir de 1º de agosto, começa a rodada 2019-2020, que essas bolsas vão de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, é o período dessas bolsas. Então, nós temos aí uma programação orçamentária com recursos próprios. Esses recursos próprios, eles podem ser recursos que nós também temos a possibilidade de captação, porque isso é permitido na universidade. Então, veja, nosso fluxo financeiro, ele não é específico de recursos orçamentários diretos do MEC. Nós também temos a possibilidade de captar recursos e, para tanto, nós criamos o Departamento de Captação na universidade, que é o DECAP, exatamente muito antes de se falar em Futuras. Nós fizemos isso exatamente porque entendemos que temos uma oportunidade a partir do Polo Industrial de Manaus. Reitor, então, resumindo, até setembro não tem problema na Universidade Federal? Não, eu vejo que nossos compromissos, eles estão tranquilos desse ponto de vista. Nós não tivemos nenhuma intercorrência, né? Ao contrário, nós lançamos novos editais, inclusive foi uma estratégia nossa quando isso aconteceu, né? Nós discutimos isso, olha, vamos recuar, e o nosso entendimento foi que não, nós temos que avançar exatamente para mostrar ao tomador de decisão final que nós produzimos. Nós estamos fazendo o nosso trabalho com tranquilidade. Se há alguma dúvida em relação a algum projeto nosso, etc., eu não tenho nenhuma dificuldade em ir ao MEC justificar ou mostrar. Não há nenhuma dificuldade nisso, tá certo? Então, o que nós dissemos foi isso, olha, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho como sempre fizemos, com a tranquilidade que se exige. Reitor, dá para fazer uma avaliação das atuações do governo em relação à educação nesse período? Olha, nós estamos com um governo novo, né? E é claro que tivemos nos primeiros meses o ministro, que depois foi trocado. Então, nesses meses, nós tivemos uma certa uma não conformidade no MEC, porque houve uma troca muito grande de dirigentes, né? Isso é fato público, aqui que eu estou comentando. Claro. E o novo ministro, que eu digo que está no cargo há poucos meses, o ministro Antalbi, apresentou um plano para a discussão. Então, eu penso que, no nosso caso específico, o nosso conselho já se manifestou. Rejeitou. Né? Rejeitou. Mas, no nosso caso, eu vejo que a Universidade Federal do Amazonas, ela tem uma especificidade muito interessante. Nós estamos ao lado do polo industrial, né? E temos trabalhado fortemente para que nós possamos ampliar parcerias, isso independente de qualquer coisa. É fundamental isso, né? Eu estive há um mês atrás, só para vocês terem conhecimento, os nossos ouvintes também, eu estive na Federação das Indústrias apresentando os nossos projetos.
E foi uma recepção muito grande dos nossos empresários, porque muitas coisas que estão ali apresentadas sobre a forma de projetos de pesquisa desenvolvidos pelos nossos professores doutores vêm de encontro aos anseios e às demandas das nossas empresas. Então, há ali uma situação muito interessante para que nós possamos conversar, e foi 1h30 de diálogo. Não vou dizer que foi palestra, mas eu diria que foi 1h30 de diálogo muito interessante, e interessante registrar isso. Da parte deles, que estão vivendo a realidade do mercado, eles viram muitos projetos nossos que vão exatamente resolver problemas. Quer dizer, a solução está aqui, ela não está fora, ela está dentro do nosso estado, na Universidade Federal do Amazonas. E essa proximidade, como é que o senhor avalia isso? É realmente de grande valia para a Universidade do Amazonas agora? Sim, porque os alunos nossos, eles precisam, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, campo de estágio. A maioria das áreas, os alunos precisam fazer estágio. E hoje nós somos constantemente demandados pelas empresas, porque para o aluno ingressar no estágio é preciso um acordo entre a universidade e a empresa. Então, nós somos demandados por isso, e hoje muitos dos nossos alunos têm essa oportunidade. E por que se demanda a UFAM? Exatamente porque nós temos uma tradição... Credibilidade. Uma tradição, respeito, uma credibilidade. Isso é refletido nos nossos exames de desempenho, que é feito pelo próprio MEC. E além da nota do exame, existe um componente que é a visita in loco. O MEC manda aos cursos visitadores, que são professores universitários de outras instituições, que vêm nos avaliar. E nesses últimos 2 anos, 80% das notas foi 4 ou 5. 5 é a nota máxima. 80% das notas foi 4 ou 5. Ou seja, extremamente bem avaliado. Extremamente bem avaliado os nossos cursos. Então, isso para nós é um motivo de satisfação, porque se avalia todo o empenho do corpo docente, dos alunos, a condição de infraestrutura, etc. É o seu cartão de visitas, né, Reitor? Exatamente, da nossa instituição. Exato. Muito obrigada pela sua entrevista. Conversamos com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga. Muito obrigado. Uma ótima noite. Bom, e como eu dizia há pouco, acaba de chegar a informação que o juiz Leonei Figlioro Arraquian determinou que o governo do estado pague os cirurgiões em no máximo 10 dias, sob a pena de bloquear as contas do governo do estado do Amazonas. Vamos falar mais sobre essa decisão com o presidente do Instituto de Cirurgiões do Estado, o ICE, o doutor José Francisco. Boa noite, doutor. O senhor nos escuta? Boa noite. É um prazer falar com você da Rádio Pix. Quero iniciar agradecendo a oportunidade que sempre foi nos dada por vocês. Eu estou aqui aberto em explicar tudo o que aconteceu na tarde de hoje. Muito obrigado pelo carinho e respeito que vocês dispensaram a nós da classe médica. Obrigado, senhor doutor. Então, com essa decisão, a greve acaba? Não existe greve. Existe sim uma suspensão temporária dos serviços que vão ser mantidas até o governo cumprir com essa decisão, que são os 10 dias. Mas eu quero deixar bem claro que não existe prejuízo nenhum no atendimento à população. Nós mantemos os atendimentos dos prontos-socorros grandes, o Hospital 28, João Luiz Platão, mantemos os funcionamentos normais nas maternidades, dos prontos-socorros infantis, e só ficarão suspensos as cirurgias eletivas e os ambulatórios. Isso continua e permanece, juntamente com os SPAs. Exato. Fora disso, o sistema continua normal. Exato, doutor. É isso que nós temos também batido e explicado para a população, que esses básicos continuam 100%, no funcionamento. O senhor tem como informar qual o valor que o Estado deve aos cirurgiões? Hoje, o valor total está em torno de 18 milhões e uma fração que eu não tenho exata para lhe dizer. Mas são 5 competências atrasadas. Existem 2 que são do mês de 2018, que é outubro e novembro, mais 3 do corrente, que é o mês de maio, junho e julho. Nesse tempo, o governo do estado acenou com negociação, chamou para conversar? Como é que aconteceu essa tratativa com o governo do estado? Não houve nenhum convite ou nenhum ofício do governador procurando o Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas.
Muito pelo contrário, o que veio do governo é que o governo não queria conversar com o doutor José Francisco, que é o presidente do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas. E eu não abro mão da minha responsabilidade nem das minhas prerrogativas. Se o governador tem interesse em conversar, nós temos muito mais. Mas eu quero estar presente. Eu sou presidente do órgão, não é o José Francisco, sou presidente do Instituto de Cirurgia. Então, isso eu deixei bem claro. Então, não houve em nenhum momento tentativa do governo do Estado em falar conosco. Doutor, o senhor tem informação se o governo vai recorrer dessa decisão? Não tenho essa informação, mas com certeza sim. Com certeza vai recorrer da decisão e nós estamos aqui esperando mais uma vez pelo Tribunal de Justiça, que a justiça seja feita, que a decisão seja mantida. Porque você vai ver, são 222 famílias que estão sem prover a sua casa. Colegas que não têm dinheiro para botar gasolina para ir trabalhar. Isso são fatos, são realidade. Nós não inventamos nem criamos nada. Agora é óbvio, o governador tem o poder do Estado, o governador tem a força do Estado, da PGE, do Tribunal. Nós temos os argumentos, o convencimento e, acima de tudo, o bom senso para tentar resolver as coisas, sempre pensando na população, que no final é quem acaba pagando uma conta que nós não vamos deixar cair sobre ela. Nós estamos aqui e vamos continuar sem receber, mas mantendo toda a emergência funcionando. SECOM, maternidade, pronto-socorro infantil e pronto-socorro de adultos. Doutor, e quando essas cirurgias eletivas que foram suspensas momentaneamente vão poder ser realizadas? Assim que o governo consiga pagar em 90 dias, os 3 meses que foi imputado agora pelo Tribunal de Justiça. E para nós não há problema nenhum. Então, que nos chame para conversar e diga que vão cumprir com a decisão e nós voltamos imediatamente. Nós estamos deixando de fazer 5 cirurgias noturnas todos os dias, de segunda a sexta-feira, que equivale a 20 cirurgias por semana, 80 cirurgias mês. São 80 pessoas que estão deixando de ser atendidas, que têm direito, que têm hérnias, que têm vesículas. Os casos de urgência continuarão sempre sendo atendidos. Ok, então, doutor José Francisco, muito obrigada pelas suas informações, pela contribuição aqui no nosso programa. Alô. Alô, doutor, o senhor não escuta? Boa noite. Deve ter caído a ligação, mas nós estávamos encerrando e agradecendo a participação do Dr. José Francisco, que é presidente do Instituto de Cirurgiões do Estado, o ICEA. Estava falando justamente sobre a informação que nós temos de que o juiz Leonei Figliolo Arraquian determinou que o governo do Estado pague os cirurgiões em no máximo 10 dias, sob a pena de ter as contas bloqueadas. Mais informações no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix. Você está ouvindo Mix 18. 18 horas. Deixa eu mandar aqui um abraço. 18 horas. A toda a equipe aqui do pessoal do Portal do Generoso que acompanha o nosso programa diariamente. Então, aqui um alô especial para vocês. Um beijo, queridos. 6h32 em Manaus, 18 horas, o programa de notícias da Mix FM. Agora nós vamos curtir o playlist da novidade. Vamos agora de música. Seguimos aí para a primeira, de hoje, aqui em 100,7, o playlist do 18 horas. Postei por Rob Damiani, Simon Delaney, Tom Doyle. Olha aí. Tom Doyle, né? Vamos falar sério. E Matt Donnelly. O estilo dessa banda aí é frequentemente relacionado a gêneros como rock alternativo, pop rock, post-hardcore. Os críticos, quando falam dessa banda, vão dizer que 70% ama e 30% odeia. Odieriza total, né? Mas eu gostei. Acho excelente, eles tocam muito, mas sempre os problemas estão ligados ao... polêmico. O videoclipe sempre é muito criticado, né? Mas eu gosto. 6h36, vamos saber como está o trânsito na capital amazonense. Trânsito. Rodrigo Soares. Boa noite. Bacana, Carrão. Bacana. Na Avenida André Araújo, no sentido centro, o trânsito tem fluxo bastante complicado a partir do Parque Cidade da Criança. E a Avenida Belo Horizonte, aqui em Adrianópolis, também tem fluxo intenso em alguns pontos e moderado em outros. Você está ouvindo 18 horas. E você sabe quanto custa um deputado federal do Amazonas? Não.
Nem eu. Pois é, o repórter Azaf Augusto está conosco e traz os números mostrando quanto que os parlamentares custam para o seu bolso. Boa noite, Azaf. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Mix. É isso mesmo. Fiz uma continha básica aí lá no portal da Câmara dos Deputados. E é o seguinte, só em salários, contando de fevereiro até julho, os 8 deputados que representam o Amazonas já somaram em salários R$1.620.000. Uau! Boa! R$1.620.000. Em cotão, que é a cota de exercício para atividade parlamentar, a CEAP, foram aí R$1.534.000. Não é pouca coisa não, meu irmão. Verba de gabinete que os 8 deputados receberam de fevereiro, também de fevereiro até julho, foram R$4.532.900. Isso sem contar o plano de saúde. Sem contar o plano de saúde. Nossa. E somando tudo aí, o total deu 7 milhões. Né? Somando tudo, o total deu R$7.687.000. Rádio é bom, né? Que quando a gente dá número, a cabeça da gente só falta explodir, cara. A gente fica assim, nossa, mas são tantos milhões de reais, né? E o custo-benefício disso? Aí essa é a questão. A questão que fica para cada cidadão avaliar. A gente traz os números aqui, né? Exatamente. Vamos arredondar. R$7.600.000 é o que eles custaram pro nosso bolso aí, de fevereiro até julho. De fevereiro até julho, isso contando salário, cotão. Pra que serve o cotão? Eles podem aí alugar carros, pagar gasolina, pagar crédito de celular, comprar passagem de avião, né? Além do salário. Restaurante. Além do salário, né? Você acha que uma campanha daquela ali o cara faz à toa, né? Também, publicidade. Eles podem pagar publicidade com isso. Agora, uma pergunta boa também pro cidadão, né? Você lembra em quem você votou? Isso, você acompanha o trabalho do seu candidato? Sabe o que ele tá fazendo? Você cobra, você sabe que tem meios para isso? Também, a gente também precisa, isso, né? É bom sempre estar se cobrando, né? Prestar atenção. Muito obrigada, Azaf Augusto. Grande Azaf. Tem a questão da CPI. CPI. Foi mal. Azaf News agora. Azaf News, tem a CPI. Hoje teve uma reunião, né? Os deputados membros da CPI convocaram uma reunião, uma coletiva, para dizer apenas que a CPI foi prorrogada até o dia 20 de agosto. Mas vamos contextualizar aqui um pouquinho. Por mais 15 dias. Isso, mais 15 dias. O relatório seria entregue hoje, o relatório final da CPI, né? E daí apontar se há prática de cartel ou não nos postos de gasolina do Amazonas. Só que antes disso, criou-se um burburinho ali na Assembleia Legislativa, logo na volta aos trabalhos, entre o deputado Álvaro Campelo e a deputada Alessandra Campelo. Por quê? A Alessandra é relatora e ela queria entregar o relatório hoje, terminar hoje. E o Álvaro, que propôs a CPI, queria um adiamento aí por 30 dias. Por 30 dias, né? Então, numa decisão pacífica entre eles, nem eu, nem você, ficou em 15 dias. Também não termina, também não é pra mim, nem pra ti. Ficou nem bom nem mal, Isso. né? Ficou uma ali, né? informação adicional é que essa CPI já custou R$30.000. Tá, pra gente. Foi? Foi, isso aí. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui ao vivo. Para 6h40 em Manaus, 18 horas no ar. Principais notícias do dia. Folha de São Paulo, abre aspas. Tenho preconceito com o governador ladrão, fecha aspas. Diz Bolsonaro após polêmica com o Nordeste na Bahia. Presidente afirma que governadores querem transformar a região em uma nova Cuba. Estado de São Paulo, Bolsonaro condiciona verba ao Nordeste a reconhecimento de governadores. Abre aspas, vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente, disse hoje na Bahia. O Globo vão morrer igual barata, diz Bolsonaro sobre projeto que dá retaguarda jurídica a policiais. O presidente vai enviar proposta ao Congresso para que agentes de segurança possam utilizar armas de fogo em operações sem serem processados. Portal único, governo e cirurgiões em pé de guerra. E no Amazonas atual, mães ganham R$480 mil de indenização de hospitais por troca de bebês. E no 18horas.com.br você vai conferir que a CPI dos combustíveis é prorrogada até dia 20 de agosto. De acordo com a relatora da CPI, a investigação aponta para um alinhamento de preços dos combustíveis.
E que carro voador é testado e levanta voo no Japão? Você pode conferir o vídeo no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo Mix 18 Horas. E quem anda pelas ruas de Manaus é fácil perceber que a venda de alimentos é intensa e sem as mínimas condições sanitárias. E o pior, isso acaba não impedindo a venda. Banquinhas de frutas, churrasco em ruas de grande fluxo até, né? Colocam em risco a saúde do consumidor. Neste fim de semana, fiscais da Prefeitura de Manaus apreenderam um carrinho irregular de venda de Tucumã, depois de flagrarem uma criança urinando no local. Acompanhe os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Logo em seguida, o menino joga o xixi no meio-fio e coloca o recipiente dentro de uma bacia onde o Tucumã está sendo embalado para a venda. O fato aconteceu no centro de Manaus e na manhã de hoje, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, a SEMAC, foi até o local, a banca, e constatou que o ambulante era irregular e não tinha autorização para funcionar no local. O carrinho e os produtos foram apreendidos, segundo o secretário da SEMAC, Fábio Albuquerque. Chegamos até o local através das redes sociais, desse vídeo que viralizou no final de semana, e a gente conseguiu fazer a apreensão. Essa pessoa não tinha licença, como ninguém tem licença para vender fruta na rua. Aliás, faço um apelo à população que fruta se compra nas feiras da cidade de Manaus, e a gente tem bastante feiras para ser comprado fruta com uma garantia de origem. A demanda aqui em Manaus é grande, porém a participação da população é pequena. A denúncia mais frequente que temos são justamente essas invasões, pessoas que não têm licença e que estão nas ruas. A Secretaria não consegue acompanhar essa demanda enorme, crescente todos os dias na cidade de Manaus. Afinal de contas, vivemos ainda uma crise, tanto em nosso país como essa crise migratória, sem nenhum controle. E o melhor controle, apesar da Prefeitura se esforçar o bastante, mas seria a população não comprar esses alimentos na rua. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h44 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você aqui na Mix FM. Agora vamos conversar com o vereador Chico Preto sobre o sistema de transporte coletivo, não é isso, Karime? Exatamente. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu ia te chamar de senador, olha lá. Que coisa. Tem a prefeitura antes. Não é, tem, exato. Vamos um processo gradual, normal. Antes disso, o senhor come tucumã? Olha, eu estava falando aqui com o Cid que é uma propaganda muito negativa pra gente isso. Muito ruim isso. E ouvindo aqui as colocações do secretário Fábio, ele fala uma coisa realmente que é a responsabilidade que cada um de nós devemos ter, Evitar comprar de lugares que não tem procedência, não tem... a gente percebe que não tem higiene e tal, porque o consumidor ele tem um papel também. Não adianta só a gente reclamar dos outros. A gente tem que... Eu costumo dizer o seguinte, Karine, que nós somos o nosso PROCON. Nós devemos ser o nosso PROCON. Tem uma hora que a gente já não consegue mais resolver e a gente aciona o PROCON de verdade. Aliás, mas a gente deve ser a nossa primeira linha de defesa do nosso direito, Aproveitar para mandar um abraço para toda a turma do PROCON. Que atendimento excepcional ali, viu? Eu gostei de ver. Bom, legal, então. Show. Legal. Bom, mas vamos lá, vamos falar. O senhor vem sendo um crítico da forma como a prefeitura vem gerindo o sistema de transporte coletivo. Quais são as principais falhas? E venho sendo um crítico desde o início do meu mandato. Porque eu também estou cansado do pessoal de porque agora é véspera de eleição, tá esse mimimi, eu já cansei também. Então, eu venho fazendo críticas e apontando caminhos desde janeiro de 2017. A gente vem apresentando projetos, é o caso do projeto que a gente apresentou para que a prefeitura volte a vender as passagens do transporte coletivo, porque o que acontece hoje? O próprio empresário, ele vende a passagem e ele próprio se paga no final do mês. E a gente fica reclamando, dizendo, olha, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Eles próprios vendem e se pagam. Então tem um problema na origem. A prefeitura tem que assumir a venda do transporte coletivo, fiscalizar o dinheiro e só pagar aquilo que efetivamente foi prestado. Existe uma coisa que até hoje a gente não conseguiu desvendar, que é a diferença da quantidade de passagens que são vendidas para a quantidade efetiva de passagens que foram usadas.
Tem um gap, tem uma diferença aí. E a gente não consegue furar esse bloqueio. Ninguém sabe. Ninguém sabe, é uma caixa preta. Não existe relatório disso. A gente tenta, Cid, eu não consigo aprovar na Câmara, por que pareça, requerimentos pedindo informações para a Prefeitura Municipal de Manaus, nem para o sistema de transporte coletivo. E a gente está diante dessa caixa preta e agora diante de uma manifestação do prefeito, que é uma intervenção no sistema financeiro, né? Supostamente para a gente entender como é que o dinheiro vai ser utilizado, como é que o dinheiro está sendo utilizado. Eu só acho que o prefeito, depois de 6 anos e meio, agora que ele descobriu que o sistema tem uma caixa preta, há 1 ano e 5 meses de terminar o seu mandato, eu pelo menos estou falando isso desde janeiro de 2017, hein, prefeito? Bora abrir a caixa, vamos mudar, vamos instalar uma CPI no sistema de bilhetagem, vamos entender verdadeiramente como é que esse dinheiro está sendo utilizado, porque hoje, para concluir, eu cobrei onde está o dinheiro da renovação da frota do transporte coletivo, porque o povo, Karine, Paulo e Cid, quem me ouve, quando você paga a tarifa de R$ 3,80, você está pagando alguns centavos ali dentro para um único objetivo, que os empresários tenham dinheiro para comprar ônibus novos. Pumba, a gente está com 400 ônibus agora no final de 2019, fora do prazo, então para onde foi o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Pois é, 400 ônibus agora no final de 2019 estão fora do prazo, o sistema está rodando na ilegalidade. Ilegalidade. O Ministério Público fez a sua parte, é verdade, recorreu ao Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário deu carta branca. Deu carta branca para os empresários continuarem rodando. Então eu espero que o Ministério Público continue nessa lida, defendendo exatamente a população e defendendo esse ponto de vista, que os empresários têm a obrigação de renovar a sua frota. Não é favor. O povo está pagando. E digo quanto? Na tarifa de R$ 3,80 são 30 centavos em cada tarifa. Então a sua declaração... Em cada passagem. A sua declaração de que o problema no transporte público urbano é má gestão continua, persiste? Sim, eu comparo o comportamento do prefeito àquele pai que ele não acompanha o filho quando é pequeno, ele não sabe com quem o filho anda, ele não sabe se o filho está indo para a escola, ele não sabe como é que o filho está tirando nota, e de repente aos 18, 19 anos o pai descobre que a vida do filho, o filho está cheio de problema na justiça, o filho não passou de ano, não ia para a faculdade, não ia para a escola, e o pai se diz surpreso. Bom, tem que acompanhar o filho. A prefeitura tem que acompanhar o sistema de transporte coletivo. Não pode agora, 6 anos e meio depois, dizer o seguinte: eu estou surpreso, estou chateado com o que está acontecendo. Não dá, né? Tem que ter postura, tem que ter compromisso, tem que ter pulso. Como se resolver esse problema? Cid, não é fácil. Mas é mudando, eu digo o seguinte: primeiro mudando o comportamento da prefeitura. A prefeitura tem que parar de fingir que está fiscalizando o sistema. Porque eu acho que tem uma omissão aí. Sabe, um faz de conta. Eu finjo que faço e tu finge que me fiscaliza. Porque se não fosse assim, na Câmara Municipal a gente conseguiria ter respostas. A gente conseguiria ter acesso às informações. Né? Mas a gente não consegue, ao ponto da gente ter que recorrer ao Ministério Público. Eu fico constrangido de dizer que eu tenho que recorrer ao Ministério Público, porque infelizmente na Câmara eu não consigo informações. Sabe, para tentar esclarecer isso, para tentar jogar luzes sobre esse assunto. E a gente vê o sistema de transporte coletivo embiocando, como a gente fala aqui no bom amazonês, a cada dia. Então eu não posso aceitar e espero que isso não seja um grande jogo de cena da prefeitura, uma intervenção financeira, se realmente não for para mudar a regra, mudar o comportamento e garantir aquilo que o povo quer, que é o transporte coletivo funcionando a contento, de forma segura e não quebrando no meio da rua, como está acontecendo diariamente na cidade de Manaus, pegando fogo agora. Aqui tá, o pessoal do e pegando tá falando, fogo, no T2, pegando fogo. Vereador, o Sinetran quer reajuste da tarifa de R$ 3,80 para R$ 5,27. A qualidade do sistema não justifica nesse momento essa... Não ouviu o pessoal do Mano? Olha lá, R$ 5,25. Que esse pessoal do Sinetran é uma graça, né? O pessoal quer o aumento e o Fernandinho Beiramar quer a liberdade dele. É a mesma proporção, sabe? Cada um quer alguma coisa. Pessoal, não dá. Olha, o pessoal do sistema de transporte coletivo precisa, e aí cabe à prefeitura, porque, caramba, a prefeitura é a gestora do sistema. É a gestora. O que me incomoda mais não é o papel dos empresários, porque a gente sabe que essa turma é complicada, mas é Brasil afora. Mas o que me incomoda é ver a moleza da prefeitura em relação ao assunto.
Sabe, uma omissão, uma moleza tremenda. E isso, para mim, é falta de comando. É falta de pulso, realmente, para jogar luz, abrir a caixa e fazer com que o dinheiro que o povo está pagando para renovar a frota, o dinheiro que o povo paga para pagar trabalhador, seja verdadeiramente gasto com isso, né? O que a gente não vê. O trabalhador reclama, o motorista reclama, o cobrador reclama que não... Para onde que foi esse dinheiro? É isso que a gente está perguntando. Prefeito, o senhor não acompanhou a gestão do sistema de transporte coletivo? Só tem que dizer para onde foi o dinheiro desses 6 anos até agora, que somam, eu fiz uma conta rápida, então é algo próximo a 240 milhões de reais nesses 6 anos. Dinheiro suficiente para renovar 600 ônibus. A bem da verdade, 200 entraram. Mas tem uma conta aí de 400, que é exatamente o que vai acontecer com o final do ano. 400 ônibus fora do prazo. E como vereador, eu não posso me calar. Gostaria de fazer mais. Mas é o que está dando para fazer, porque lá na Câmara uma andorinha só não faz verão, mas pelo menos tem que fazer barulho. Vereador, sem esquecer das promessas do BRT, né? Aí já tá pedindo muito, né, Karine? Aí já é pedir demais pro Arthur, já. Aí... Bom, vamos então mudar de assunto. O senhor saiu recentemente do PMN alegando que o partido era oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu ainda não saí, porque se eu sair eu pego um processo, né? Por fidelidade partidária. Então eu continuo no PMN, mas meu coração não bate mais pelo PMN. E sim, eu tenho um alinhamento com as propostas do presidente Jair Bolsonaro. Acho que as reformas são necessárias. Acho que consertar o Brasil dá trabalho, tem que se expor realmente. Tenho opiniões que divergem da dele, mas a agenda política dele, para mim, está dando resultado. Você vê agora as ruas do distrito, a Prefeitura de Manaus ficou há 2 anos aí com os governos passados, tentando ver o dinheiro para consertar as ruas. Nesses 6 primeiros meses do governo do Bolsonaro, o dinheiro, se conseguiu ver o dinheiro, a Prefeitura já está fazendo ali o trabalho de reforma das ruas do distrito. Então eu vejo que há resultados, há muito o que fazer, mas há resultados e eu vejo objetividade naquilo que o Bolsonaro faz. Vereador, eu participo de um grupo no WhatsApp e li que hoje o senhor postou que o senhor é candidato a prefeito em 2020. Opa. O senhor escreveu? Sim, eu já decidi isso. A caminhada que eu fiz, o acúmulo de informações, a maturidade. Paulo, eu errei e acertei na minha vida. E aprendi com os erros. E isso me deu maturidade. Então eu conservo ainda a minha juventude, porque os 50 anos de hoje são os 30 de antigamente, com uma maturidade de quem ousou se lançar nesse processo, acertar e errar, mas jamais errar da forma como a gente está vendo aí. Eu tenho 20 anos e não respondo a processos por corrupção ou qualquer outro mal feito. Ok, então muito obrigada pela sua presença hoje. Poxa, a gratidão é minha, poder falar para o povo e reverberar isso. Considerações finais, vereador? Olha, eu vou pedir ao povo que, sabe, nos ajude nisso. Todo vereador tem rede social, o prefeito tem rede social. Eu acho que está na hora da gente fazer uma grande mobilização numa hashtag Cadê o dinheiro da renovação da frota? Vamos mandar aí nas redes sociais do prefeito Arthur, de todos os vereadores, criar uma pressão, porque política e feijão só funciona na pressão. Um abraço para todo mundo, obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o vereador Chico Preto, ele que falou aqui sobre o transporte coletivo aqui em Manaus. Mix. Muito bem, temos Giro do Esporte hoje com vídeo e tudo. E agora, Paulo Castro, da produção, nós temos então, hoje nós temos aí uma matéria bacana, uma matéria super bacana, super interessante aí, Juntos Escalonal. Poesia. Com poesia, uma matéria aí bacana, hein? Vamos lá. 18 horas, esporte. Pai e mãe, tio e tia, gol do Bahia. Prato e panela, louça na pia, gol do Bahia. O cachorro late, o gato mia. Olha esse. E adivinha? Gol do Bahia. Gol do Bahia. Essa é a única forma que torcedores, os antiflamenguistas têm de curtir a vida. Não, e que produção. Ele não tem time. Gol do Bahia. E que produção, né? Precisa de uma produção, claro. Obrigado. E quando o Flamengo realmente chora, é assim. Gol do Bahia. E Giro do Esporte começa agora, olha, dando uma dica pra você. Afinal,
da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro será entre o Manaus e o Brusque de Santa Catarina. O Manaus conseguiu a vaga na final ao vencer o Jacuipense por 1-0 na Arena da Amazônia e o Brusque ao derrotar o Ituano nos pênaltis. Aí vai ser bacana, hein, Cid? Eu tô lá. Diz que é 15 mil pessoas, né? Eu não acho que vai ser mais. Eu acho que vai ser mais. Não, mas Paulo Castro estaremos lá, Paulinho. Parece que o estádio tá limitado. Você não tá, nada, é ruim. Não. Eu já mandei liberar, meu irmão. É comigo a bronca. Tá. Foi no outro, no jogo passado. É comigo a bronca. O primeiro jogo será domingo em Santa Catarina e o jogo final na Arena da Amazônia no dia 18. Neste fim de semana, o Santos ampliou a liderança ao golear o Goiás por 6-1 e o Flamengo... Gol do Bahia. Eu lavo na pia, gol do Bahia, né? Pelo amor de Deus, derrotinha amarga essa de 3-0, né? Mas eu quero. Mas enfim, esse foi o Giro do Esporte. Passou um carro em cima, né? Bora. Segue. Agora são 6h58 em Manaus, Cid Soares. Tem humor? Tem não. Não, tem a seguinte, a Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, tá todo mundo falando, né? Os saques de até R$500 começam no dia 13 de setembro, para quem tiver conta poupança na Caixa, e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. Você pode conferir o calendário, tudo bonitinho, todas as informações no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. E agora sim, 6h59, temos resultado. Vamos lá, meu povo. Voltei pra dar o resultado. Nossa, a música tá tensa. Cadê a música feliz? Cadê a música feliz? Música feliz, Carol. Eu tava só fazendo um drama aqui. Não vou falar enquanto não tiver música feliz. Música feliz, por favor. Agora sim, combina mais, né? Vamos lá, quem ganhou o par de ingressos hoje foi o Isaías Paulo Gomes e o Michel Feitosa Batista. Parabéns, amanhã tem mais, a semana tá começando. Muito bem, obrigada pela participação, viu? Muitas perguntas, muitas intervenções maravilhosas, pertinentes e importantes. Continuem participando, gente. Beleza. 7h em ponto, temos editorial 18 horas? Sim. Editorial 18 horas. Bom, e neste momento, às 7 da noite, a paralisação dos cirurgiões está completando 48 horas. As cirurgias eletivas marcadas para hoje, no decorrer desta semana, no Hospital Adriano Jorge, foram todas suspensas, sem data para serem realizadas. Nos hospitais João Lúcio, 28 de agosto, Platão Araújo e nos serviços de pronto atendimento, os SPAs, a paralisação atinge 70% dos cirurgiões. E o governo está pagando para ver até onde os cirurgiões vão esticar a corda, sem se preocupar com os prejuízos à população. É o que parece. É o que a gente sente. É inadmissível que pessoas que aguardam meses e às vezes até anos para se submeter a uma cirurgia tenham o procedimento suspenso por uma greve que poderia ser evitada. O governo do estado vem atrasando o pagamento das empresas médicas e de enfermagem, mesmo com o aumento da arrecadação da ordem de 6% em relação ao ano anterior. O estado arrecadou nos 7 primeiros meses deste ano 10 bilhões e 333 milhões de reais. E mesmo com todo esse dinheiro, diz não ter recursos para pagar ao menos 2 meses atrasados para os cirurgiões, colocando em risco vidas humanas. Só há uma explicação para isso: insensibilidade e incompetência administrativa. Dinheiro em caixa tem. O que falta é vontade política de se resolver essa grave crise na saúde pública que estamos assistindo aí todos os dias. Muito bem, agora são 7h01 em Manaus. Karime Leão. E o juiz dá prazo de 10 dias para o governo pagar ICEA sob pena de bloqueio de verbas. O juiz Leonei Fligiolo Arraquian determinou nesta segunda-feira, dia 5, que o governo do Amazonas efetive, no prazo de 10 dias, o pagamento de valor devido a mais de 90 dias ao Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas. Muito bem, Karime, muito bem, Cid, muito bem, Paulo Castro, Emi Luciano e você, ouvinte em 100,7. Boa noite, voltamos amanhã a partir das 6. Boa com noite. o programa 18 horas. Boa noite. Beijo. Boa noite, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Fique na Mix, fique com o Mix Tudo daqui a pouquinho pra você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.
Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18 horas, pontual.